Bom, vou falar um pouquinho da infância, né? Infância e adolescência, alguns medos, traumas que a infância acaba deixando pra gente. Um grande trauma na minha vida é com relação aos taxistas e é um alerta para os pais, para as mães, a historinha que eu vou contar aqui para vocês. É claro que a gente não pode generalizar, mas enfim, fui brutalmente assediada por um taxista. Eu lembro que o final era ATL 1313 do táxi aqui da cidade de Curitiba. Quando eu voltava de São Leopoldo para Curitiba, eu havia ido a São Leopoldo, a mando da minha mãe, para comprar couro. Ela tinha à época uma confecção de jaquetas de couro e artigos em couro em geral. Essa confecção depois eu toquei um tempo. Mas naquela época ela era a grande protagonista do Bison d'Or, era o nome do local. E aí ela me pedia sempre para ir e voltar. Eu ainda era adolescente e tinha muita dificuldade, porque eu tinha que dar uma de um pouquinho mais velha, né, para poder fazer a viagem. Eu tinha menos de 13 anos e não poderia, mas eu consegui sempre, uma vez só, que eu fui barrada, mas como eu ri, porque o motorista achou que era melhor eu não embarcar, não, será que você tem 13 anos? Eu dei risada, falei, nossa, é a primeira vez que acham que eu tenho menos de 13 anos. E ele me olhou, ficou meio assim, disse, não precisa não. Ou seja, ele achou que eu estava rindo porque eu achei engraçado, né? Eu acho que eu estava rindo, era de nervoso. Mas enfim, numa dessas vezes eu peguei o táxi para ir para casa da minha mãe, né, onde minha mãe morava, com o couro já comprado, do jeito que ela havia encomendado. E chegando lá, gente, olha o absurdo. Nesse caminho, o motorista de táxi ficou passando a mão na minha perna, porque eu sentei na frente. E eu não sabia muito desse negócio, né? Ah, se você senta na frente... Gente, não tem nada disso. Ele é um motorista, né? Eu estou pagando. Então não tem, eu não estava dando bola para ele, eu só queria ir rápido. E achava que era má educação você ir para o banco de trás, né? Era essa a visão que eu tinha. Nunca mais também fui no banco da frente, fiquei com muito medo mesmo. E chegando em casa, ele começou, né, a querer passar mais a mão da minha perna. Eu só paguei e vi quanto é que deu ali no taxímetro. Era um taxímetro bem antigo. Não sei se é assim hoje em dia, porque eu não ando de táxi de jeito nenhum. E aí eu saí correndo do táxi, morrendo de medo que ele chegasse outra vez lá, que ele fosse até a minha casa, porque esse local onde ficava a confecção era a casa onde eu morava. Minha mãe, na verdade, não morava lá. Ela morava com o meu padrasto e outros 2 filhos. Mas eu morava ali com o meu irmão e a gente estava na confecção da mãe, que ficava na parte de cima da casa, né? Para a gente poder sobreviver e tudo mais. A gente trabalhava e tinha tudo aquilo que a gente precisava, né? O Silvio trabalhava fazendo tintura na confecção da minha mãe, porque ela tinha também um curtume, e eu fazia o descarne, também fazia amaciamento de peles de coelho. Enfim, né? Naquela época você tem que arranjar o trabalho, você precisa trabalhar para fazer, para comer até, né? Para fazer aquilo que você quer fazer no seu dia a dia. E eu fazia isso. Eu tinha muito medo que esse taxista algum dia voltasse por lá. Graças a Deus ele não voltou, mas o trauma, gente, o trauma ficou. Às vezes a gente acaba até generalizando, né, o que é uma coisa horrível. Eu não posso dizer que todos os taxistas, não, foi um táxi. Foi um taxista, mas me deixou um trauma para o resto da minha vida. Mães e pais, cuidado. Muitas vezes você pensa que não tem nada demais, só vai até ali e volta. Mas não, gente, muito cuidado, porque nesses percursos vocês não têm ideia de quantas e quantas vezes eu, como criança e como adolescente, sofri. Quantas e quantas vezes eu, como criança, como adolescente, fiquei traumatizada. E não sou só eu, gente. São milhares e milhares de crianças e adolescentes em todo esse Brasil. Então, pais e mães, muito cuidado. Não deixe os seus filhos sozinhos. E quando for adolescente e quiser ir sozinho, pelo menos explique a eles como é que vai ser, o que pode ser, mas de preferência vá buscar, vá levar, esteja presente o tempo inteiro. Só dessa forma você talvez possa tentar garantir que ele não sofra com traumas horrorosos que talvez eles nunca mais possam esquecer.